Olá a todos, aqui é o professor Marcelo. Para a gente dar continuidade ao nosso curso, vamos agora para a nossa sexta aula, onde nós vamos introduzir a álgebra. Então vamos falar sobre álgebra básica, coloquei aqui álgebra básica 1, porque teremos algumas aulas de álgebra básica aí ao longo do nosso curso, tudo bem? Nessa aula vamos falar sobre o quê? Vamos falar sobre números inteiros relativos, operações e propriedades, regras de sinais para operações algébricas, números racionais relativos, operações e propriedades e relações de ordem, tanto para números inteiros quanto para números racionais. Tá? Então, nessa aula, vamos trabalhar com conjuntos de números inteiros e números racionais. Acho que a partir da aula 8 a gente já começa a trabalhar com os números reais, mais propriamente dito. Bom, o que são os inteiros relativos? A gente vai chamar de conjunto Z o conjunto dos números inteiros relativos dado por menos 3, menos 2, menos 1. Lógico, estamos começando lá do menos infinito, estamos vindo até menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, indo até infinito. Lembre-se que o conjunto dos números inteiros ele é ilimitado inferiormente e superiormente. Com a criação do conjunto dos números inteiros, a subtração se tornou uma operação possível. Ou seja, no conjunto dos números inteiros, a subtração é o que a gente chama de operação fechada. Sempre que você subtrair dois números inteiros, você continua obtendo um número inteiro. Isso nem sempre acontece. Por exemplo, dentro do conjunto dos números naturais, a subtração não é uma operação fechada. Por quê? Porque se você subtrair 2 de 3, você não tem um número natural que represente essa subtração. Mas os números inteiros, a gente tem essa possibilidade. Por exemplo, o conjunto dos números inteiros não é fechado para a operação de divisão. Por quê? Porque se eu dividir 3 por 2, esse resultado dessa divisão não pertence aos números inteiros, ele pertence aos números racionais. Tudo bem? Então aqui a gente tem os exemplos, 9 menos 4, 5 pertence aos naturais, mas 4 menos 9 é menos 5 que pertence aos inteiros. Tá? Bom, dentro do conjunto dos números inteiros, a gente vai ter os números inteiros positivos e números inteiros negativos. O inteiro positivo é aquele número que é maior do que zero. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente. Em contrapartida, os números inteiros negativos vão ser aqueles que acompanham o sinal de negativo. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e assim sucessivamente. O mais interessante aqui é você observar que quando a gente fala de números inteiros positivos, a gente não usa o sinal. Então, o mais 1 fica 1, o mais 2 fica 2, o mais 3 fica 3. A gente só acompanha o sinal do número para os números negativos, ok? Além dos números inteiros positivos e inteiros negativos, você tem os números opostos, que são uma forma de você dar nome aí aos números que têm um sinal oposto ao que você pegou. Então, por exemplo, 1, o oposto dele é o menos 1. O 2, o oposto dele é o menos 2. O 3, o oposto dele é o menos 3. Tá? Da mesma forma, o 3 é o oposto do menos 3, o 2 é o oposto do menos 2 e o 1 é o oposto do menos 1. E assim vale para qualquer número inteiro. Então, esses são os opostos. E a gente também tem para o número inteiro o que a gente chama de valor absoluto. Chama-se valor absoluto de um inteiro relativo o próprio número se ele for positivo ou nulo, ou seu oposto se ele for negativo. Exemplos de valor absoluto. O valor absoluto de 8 é o próprio 8, mas o valor absoluto de menos 8 é o seu oposto, que é 8. O valor absoluto de 0 é sempre 0. Tá? E, por isso, a gente tem essa observação de que o valor absoluto é sempre um número natural. Vamos falar um pouquinho agora sobre a relação de ordem dos números inteiros. Qualquer número inteiro positivo é maior do que 0. Tá? 0 é sempre maior que qualquer número negativo. Entre dois números positivos, o maior é o que possui maior valor absoluto. Então aí você tem o 7 e o 3. O valor absoluto do 7 é o próprio 7. O valor absoluto do 3 é o próprio 3, então 7 é maior que 3. Tudo bem? Entre dois números negativos, o maior é o que tem menor valor absoluto. Então, por exemplo, menos 6 é maior que menos 8. Por quê? Porque o valor absoluto de menos 6 é 6, o valor absoluto de menos 8 é 8, e 6 é menor do que 8. Tá? Isso é muito fácil de você estabelecer essa relação de ordem quando você escreve o conjunto dos números reais. Desculpa, o conjunto dos números inteiros. Tá? Bom, a gente começa aqui, 0. E aí vai aumentando. 1, 2, 3 e assim sucessivamente. E para o lado de cá a gente vai diminuindo. Menos 1, menos 2, menos 3 e assim sucessivamente. A gente pode estabelecer uma relação de ordem de que os números inteiros crescem da esquerda para a
direita, tá? Então, a gente pode estabelecer essa ideia. Tudo bem? Então, por isso que o menos 2 é maior que o menos 5, porque ele está mais à direita do que do menos 5. Vamos falar um pouquinho sobre as operações entre os números inteiros relativos, né? Falar aí sobre jogo de sinal, como que a gente trabalha com sinais. Bom, para somar dois números com sinais iguais, calcula-se a soma dos valores absolutos dos números e repete o sinal deles na soma. Então, por exemplo, 2 mais 8 é 10, menos 2 menos 8, valor absoluto de menos 2 é 2, valor absoluto de menos 8 é 8, então seria 10, repete o sinal. Tudo bem? Com sinais diferentes, determina-se a diferença entre seus valores absolutos, dando ao resultado o sinal do maior em valor absoluto. Então, por exemplo, você tem aqui 5 mais menos 4. Você sabe que o valor absoluto do 5 é maior, tá? Efetua subtração, dá 1. Bom, então como o 5 é maior, o sinal dele é positivo, mais 1. Tudo bem? Escrevemos só 1. Quando se efetuar a adição de 3 ou mais números inteiros relativos, faça a adição das parcelas positivas separadamente da adição das parcelas negativas. Reduzem-se os resultados a um termo só, como se fossem dois inteiros relativos. Ou seja, quando você tem vários números inteiros relativos para somar, qual é a técnica mais rápida de se fazer? Soma todos os positivos, soma todos os negativos, e aí você faz a diferença entre eles e dá o sinal do que tiver maior valor absoluto. Subtração. Adiciona-se ao minuendo o oposto do subtraindo. Tá? Então, por exemplo, 7 mais menos 4. Então, por exemplo, aqui o exemplo quer te dizer é o seguinte: se você vai fazer 7 menos 4, é uma adição. Então, é 7 mais menos 4. E aí, procedendo como da maneira anterior, você vai ter 7 menos 4, 3, como o 7 em valor absoluto é maior que o valor absoluto de menos 4, então, mais 3. Tudo bem? Uma regra para a eliminação dos parênteses. Um parênteses contendo uma adição de números relativos e precedido pelo sinal de negativo pode ser eliminado juntamente com o sinal de negativo que o precede, escrevendo-se os números nele, os números em parênteses, contidos com seus sinais trocados. Então, por exemplo, vamos supor que você quer fazer 7 menos, abre parênteses, a soma de mais 3, menos 11, mais 5, menos 2, fecha parênteses. O que ele está te falando é o seguinte: você pode eliminar esse parênteses fazendo o seguinte: você vai trocar os sinais do 3, do menos 11, do 5 e do 2. Então, vai ficar 7 menos 3, mais 11, menos 5, mais 2, que vai te dar 12. Agora, como que a gente vai fazer isso, para multiplicação? Como que a gente vai multiplicar dois inteiros relativos? Bom, o produto de dois números relativos de sinais iguais é um número positivo. O produto de dois números relativos de sinais diferentes é um número negativo. Isso vem da que a gente chama de regra de sinal para a multiplicação. Tudo bem? Então, perceba aqui o seguinte: você tem os fatores produto positivo com positivo, negativo com negativo. Todos que têm fatores iguais, o produto vai ser positivo. Todos que têm fatores diferentes, positivo, negativo, negativo, positivo, os produtos vão gerar números negativos. Então, 4 vezes 3 dá 12, porque os dois são positivos. Tá? Menos 8 vezes menos 2 dá 16, porque os dois são negativos. E aí faz o jogo de sinal, negativo com negativo, positivo. Tá? Menos 4 vezes 5 vai dar menos 20. Por quê? Porque o sinal de menos 4 com 5 é negativo. Então, é assim que funciona a regra de sinal. Bom, com isso em mente, o que a gente está se perguntando agora é como que funciona o produto de 3 ou mais números relativos. Bom, o produto de 3 ou mais números relativos é um número real que se obtém multiplicando o primeiro pelo segundo, a seguir o produto obtido pelo terceiro e assim por diante até o último fator. Ou seja, você pode repetir esse padrão para mais do que 3 fatores, por exemplo, 3 ou mais. Tá? Então aqui como que você vai fazer? Positivo com positivo dá positivo, multiplicado por positivo, positivo. Positivo com positivo dá positivo, multiplicado com negativo dá negativo. Positivo com negativo dá negativo, multiplicado com positivo, negativo. Positivo multiplicado com negativo dá negativo. Negativo multiplicado com negativo dá positivo. Então, você pode fazer nesses jogos de sinal comprar uma quantidade finita de produtos, tá bom?
Bom, e como que funciona a regra de sinal para a divisão? Exatamente igual à regra de sinal para a multiplicação, tá? A divisão de números com o mesmo sinal, ou seja, positivo com positivo, negativo com negativo, vai resultar num quociente positivo. Mas, se você estiver dividindo dois números inteiros que têm sinais diferentes, um positivo com negativo ou um negativo com positivo, esse quociente vai ser um número negativo, tá? Então, é assim que funciona a regra de sinais para a divisão, exatamente igual à regra de sinais para a multiplicação. Bom, a potenciação. O que é a potenciação? A potenciação é a operação de potência, quando você tem um expoente associado a um número, tá? Esse expoente ele é relativo ao produto de dois ou mais fatores iguais a esse número. Então, quando você escreve, por exemplo, um número a elevado ao inteiro m, isso quer dizer que você está fazendo a vezes a vezes a vezes a até o último a, ou seja, você está multiplicando a por a m vezes. Tá? Então, por exemplo, quando eu tiver a ao quadrado, ou seja, a elevado a 2, isso é a vezes a. Quando eu tenho a ao cubo, isso é a vezes a vezes a. Tudo bem? Então, esse expoente indica quantas vezes você vai multiplicar esse a. Bom, quando você tem números negativos, você tem que se atentar ao fato dos sinais. Como que isso vai se comportar para os sinais? Então, aqui, por exemplo, menos 2 ao quadrado é menos 2 vezes menos 2. Sinal negativo com negativo dá positivo, 2 vezes 2, 4. Tá? Mas se você fizer menos 2 ao cubo, isso vai ser menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Jogo de sinal. Negativo com negativo, positivo. Positivo com negativo, negativo. 2 vezes 2 dá 4, vezes 2, 8. Então, esse resultado é menos 8. O que acontece? Aqui a gente tem uma regra que é a seguinte. 1. Potência par leva sempre num número positivo. Lógico, estou falando de potências de números não números diferentes de zero. Tá? 2. Potência ímpar vai te levar em número positivo se a base é positiva ou num número negativo se a base é negativa. Tá bom? Por que que isso acontece? Por causa desse jogo de sinal que a gente tem aqui. Para quem não está familiarizado com esses termos, né, a elevado a m, o m a gente chama de expoente e o a gente chama de base. Então, se o m for um número ímpar, 1, 3, 5, 7, 9, 11, tá? E a base for um número positivo, então essa potência vai ser um número positivo. Mas se a base for um número negativo e o m for ímpar, então essa potência, o resultado dela vai ser um número negativo. Tá bom? Bom, vamos falar aqui agora de algumas propriedades da potência. Primeiro, o produto de duas ou mais potências de mesma base. Como que você faz? Você vai conservar a base e somar os expoentes. Então, por exemplo, 2 ao cubo vezes 2 ao quadrado, você conserva o 2, conserva a base e soma os expoentes. 3 mais 2 que dá 5. Então, é 2 elevado a 5. Tá? 2 elevado a 5 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que dá 32. Tá? Porque você tem 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32. A segunda propriedade. Como calcular o quociente de duas potências de mesma base? Bom, aí você conserva a base e subtrai os expoentes. Por exemplo, menos 7 elevado a 8 dividido por menos 7 elevado a 6. Tá? Conserva a base, menos 7, subtrai o primeiro expoente, o 8, do 6. Então, 8 menos 6 vai dar menos 7 ao quadrado. Perceba que a base é negativa, mas o expoente é par. Então, aqui você sabe que você vai ter um número positivo, que vai ser menos 7 vezes menos 7, que dá 49. Terceira propriedade.
a potência de uma potência. O que você vai fazer? Você vai conservar a base e multiplicar os expoentes. Então, por exemplo, menos 2 ao cubo, isso tudo elevado à quinta potência. Você vai manter a base, menos 2, e vai efetuar o produto dos expoentes, 3 vezes 5, que dá 15, ou seja, é menos 2 elevado a 15. Como a sua base é negativa e o seu expoente é um número ímpar, então isso vai ser um número negativo, tá? Esse daqui vai ser um número negativo, basta você calcular o 2 elevado à 15ª potência e colocar o sinal de negativo na frente. Mais uma propriedade de potência, a potência do produto. Multiplica-se a potência do produto na potência de cada uma das parcelas do produto. Por exemplo, vamos supor que você tem aqui 3 ao quadrado, que multiplica menos 4 ao quadrado, e esse produto está elevado à quinta potência. Aqui, o que você faz? Você vai aplicar esse 5 em cada uma das potências multiplicando. Então, vai ficar 5 vezes 2, que dá 10 na potência do 3, e 3 vezes 5, 15 na potência do menos 4. Bom, esse número aqui vai ser positivo e esse vai ser negativo. Por que ele vai ser negativo? Potência de base negativa, expoente ímpar. Então, é negativo. Logicamente, esse produto então vai dar um número positivo vezes um número negativo, que dá negativo. Tá? Para a potência de um quociente, permanece a mesma lógica. Tá? O que vai acontecer? Quando você tem menos 6 ao cubo, que multiplica 2 à quarta, esse produto elevado à quarta, você pode continuar multiplicando esse expoente aqui nos expoentes que você tem dentro dos colchetes. Então, vai ficar menos 6 elevado a 12, dividido por 2 elevado a 16. Tá bom? Bom, vamos falar rapidamente sobre os racionais relativos, porque tudo que vale para os inteiros relativos vai valer para os racionais relativos também. Tá bom? O conjunto dos racionais relativos será reconhecido por Q, o conjunto Q, que a gente já comentou lá atrás na nossa primeira aula sobre conjuntos. O conjunto Q é o conjunto dos números m dividido por n, tal que m e n pertencem aos inteiros, o conjunto Z. N é diferente de 0 e, além disso, o máximo divisor comum de m e n é 1. Isso aqui para evitar aquelas frações equivalentes, tá bom? Bom, então ele será constituído dos números racionais positivos, 0 e pelos números racionais negativos. Então aqui a gente tem alguma representação de alguns números aí. Bom, aqui depois do 7 sobre 4 está faltando 3 pontinhos, porque ele é ilimitado superiormente, tudo bem? E aqui antes do menos 2 está faltando também as reticências para indicar que ele é ilimitado inferiormente. Bom, operações. As regras operatórias e as propriedades de diversas operações com números inteiros relativos são extensivos aos números racionais relativos. Ou seja, o jogo de sinal continua valendo. Tá? Então aqui, como que você vai fazer? Menos 3 sobre 4 mais 4 menos meio. Você vai proceder da mesma maneira que você fazia lá quando a gente estudou como somar e subtrair frações. Mínimo múltiplo comum entre 4, 1 e 2 é 8. 8 dividido por 4, 2 vezes menos 3 dá menos 6. 8 dividido por 1 dá 8 vezes 4, 32. 8 dividido por 2 dá 4 vezes menos 1, menos 4. Tudo bem? Ou seja, na hora que a gente for, vamos somar aqui de novo, porque eu acho que essa soma ficou errada nesse resultado. Vai ser menos 10 mais 32, aqui vai ser 22, tá? 22 sobre 8, ou seja, vamos simplificar por 2 aqui, simplificar por 2 aqui, isso vai ser 11 sobre 4. Eu posso usar como mínimo, na verdade o mínimo múltiplo comum aqui é 4, então você poderia colocar o denominador 4, vai ficar menos 3, vai ficar mais 16, menos 2. Tá? Então aqui você vai ter menos 5 mais 16, 11 sobre 4. Tudo bem? Como que você vai multiplicar? Bom, você vai usar as mesmas regras de sinal para fazer o produto. Por quê? Você se lembra que o produto de duas frações é o produto dos numeradores e o produto dos denominadores. Então, por exemplo, menos 2 sobre 3 vezes 5 vezes menos 4. Produto dos numeradores, menos 2 vezes 5. Produto dos denominadores, 3 vezes menos 4. Faz o jogo de sinal, vai dar menos 10 sobre menos 12. A divisão
de números inteiros com o mesmo sinal geram uma divisão positiva. Aqui a gente simplifica por 2, vai dar 5 sobre 6. Tudo bem? A potenciação continua da mesma forma. Essa aqui é bem interessante, que é uma coisa que alunos de cálculo escorregam bastante. 2 sobre 5 elevado ao quadrado é igual a 2 elevado ao quadrado dividido por 5 elevado ao quadrado, tá? Ou seja, 4 sobre 25. Ou seja, todas as operações dos números racionais, elas acabam recaindo nas operações dos números inteiros, porque os números racionais são formados pelos números inteiros. Tudo bem? Por isso que as propriedades continuam valendo aí para as operações. Como funciona a desigualdade no conjunto dos números racionais? É muito complicado de você estudar, olhou duas frações, saber quais são maiores e quais são menores, tá? Para estabelecer as desigualdades. Quando a gente estudou fração, a gente falou um pouco sobre isso, como investigar qual é maior e qual é menor. Tudo bem? Para a desigualdade no conjunto dos números racionais relativos, adota-se as mesmas considerações feitas para a desigualdade no conjunto dos números inteiros, isto é, para compararmos dois números racionais relativos, basta subtrair um do outro. Se a diferença for um número positivo, então o minuendo é maior que o subtraendo. Se for negativo, então o minuendo é menor que o subtraendo. Se a diferença for zero, eles são iguais. Então, o que acontece? Ó? Vamos fazer aqui menos 5 e menos 3 sobre 4. Né? Aqui está um pouco mais fácil de você bater o olho. Obviamente, menos 3 sobre 4 é maior que menos 5, porque menos 3 sobre 4 é maior que menos 1. Tudo bem? Por quê? Por que você sabe disso? Porque 3 sobre 4 é um número menor do que 1. Jogo sinal de negativo, ele vai só para o outro lado do zero, ele continua sendo um número maior agora do que menos 1. Tá? Bom, mas vamos fazer aqui na conta mesmo. Menos 5 menos 3 sobre 4, faço o jogo de sinal, é menos 5 mais 3 sobre 4. Ou seja, menos 5 sobre 1 mais 3 sobre 4. Denominador 4. 4 dividido por 1 dá 4, menos 5 dá menos 20. 4 dividido por 4, 1, vezes 3, 3, ou seja, menos 17 sobre 4. Como o número é negativo, então esse primeiro termo ele é menor do que o segundo termo. Então, por isso que a gente fala que menos 5 é menor que menos 3 sobre 4. Na reta, isso fica bem interessante de se olhar na reta real. 0 está aqui, 1 está aqui, menos 1 está aqui, logo menos 5 tem que estar bem para cá. Vou colocar ele aqui só para não ter que espichar a reta. Tá bom? O que acontece? O valor absoluto de menos 3 sobre 4 é 3 sobre 4. 3 sobre 4 é uma fração cujo numerador é menor que o denominador. Então, ele está por aqui. Ó. Tudo bem? Então, aqui estaria o 3 sobre 4. Logo, o oposto dele tem que ter uma distância igual ao zero. Então, ele estaria aqui, menos 3 sobre 4. Tá? Como ele está à direita do menos 5, ele é maior do que o menos 5. Tá? Então, aqui você tem que o menos 5 é menor que menos 3 sobre 4. Tudo bem? Então, era isso que eu queria falar para vocês nessa aula. A gente está indo agora em aulas um pouco mais diretas e menores. Tá? Daqui a pouco elas começam a ficar grandes de novo. Nosso próximo tópico do nosso curso vai ser começar a trabalhar com cálculo algébrico, equações e inequações de primeiro grau. Tudo bem? Até a próxima aula.